Olá, meus amigos, estamos aqui novamente para compartilhar com vocês as novidades que andam acontecendo ultimamente no nosso país. E o interessante que o que eu vou falar com vocês sobre política. E alguém pode dizer assim: olha, vai falar de política? Política e religião não se discute, nem futebol, não é assim que eles falam? Mas política e religião se discute sim, porque elas estão interligadas entre si. Queira você acredite, queira você não acredite. Política e religião está interligado e muito. E eu, principalmente agora, nesses dias aqui, desses tempos do nosso país de eleição, eu nunca me envolvi tanto numa campanha como eu estou envolvido nessa campanha. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estar atento ao que acontece no mundo e o que acontece ao nosso redor, aqui bem perto de nós. Meu canal são pouquíssimas pessoas, não tem grande expressão, mas não é porque não tem grande expressão que eu vou cruzar os meus braços. Vou ficar quieto. Vou dar minha contribuição para aqueles que apreciam o nosso canal, que às vezes nos ouvem. E quem sabe você não tenha percebido nada de especial, nada de interessante, e você começa a olhar essa situação do nosso país com os olhos mais clínicos. E nessas eleições eu tenho percebido que algo de sobrenatural está acontecendo no nosso país, somente nessa eleição agora. A impressão que eu tenho é que estamos numa guerra renhida do futuro do nosso país, do futuro de cada um de nós que vivemos aqui no Brasil e, por consequentemente, do mundo também. O mundo também está em ebulição, a política está a todo vapor, né? Existem duas correntes políticas no mundo, o qual engloba muitos partidos. Só duas correntes: a corrente do bem e a corrente do mal. Essa é a verdade. A corrente do bem é aquela que nós conhecemos, o qual preza os valores que nós acreditamos. São aqueles que prezam as coisas qual tradicionais nossa, que já vêm há muito tempo. E a corrente do mal é essa que quer destruir os valores familiares, quer destruir a sociedade, querem acabar com a moral. E o nosso candidato, qual eu defendo, Jair Bolsonaro, andou acontecendo essas coisas sobrenaturais com ele. E eu acredito que existe uma luta no mundo espiritual, refletindo no mundo físico, muito grande. E aí eu assisto vários vídeos, né, e presto muita atenção. E aí eu vejo as pessoas, né, porque uma cabeça, 10 cabeças pensa mais do que uma, 1000 pensa mais que 10. E você vai pegando uma coisinha aqui, uma coisinha colar, e você vai observando atentamente e você vai vendo que tem tudo a ver, que não são meras coincidências. E o Jair Bolsonaro, observando a trajetória dele, até eu fiz um vídeo, né, dizendo que ele vai ganhar no primeiro turno, antes desse atentado, tudo, e eu acredito. E o Jair Bolsonaro, eu estou acompanhando que há algo invisível impulsionando ele, impulsionando a candidatura dele. E eu vejo no mundo espiritual uma guerra, né? E o Jair Bolsonaro está usando aqui o mundo espiritual também, essa é a verdade. Os outros candidatos são usados pelo mundo espiritual. E o Jair Bolsonaro está usando o mundo espiritual. Como é que ele está usando? E no nosso país, aqui, na história do nosso país, nós nunca vimos um candidato tão religioso, assim, apresentando, aparentemente, religioso como Jair Bolsonaro. Pondo Deus em tudo. Isso é difícil, as pessoas terem coragem de pôr Deus acima de tudo, né? E o Jair está fazendo isso.
como o Trump fez lá nos Estados Unidos. E o Jair, por causa disso, Deus tem uma mão invisível elevando ele. Mas aí há uma reação no mundo espiritual. A reação veio em forma violenta física. Tentaram assassinar o nosso presidente, futuro presidente. O que eu quero dizer com isso? Você que talvez é a pessoa que aceita tudo o que é falado, você não vai investigar, você não investiga. Por isso que a palavra de Deus fala, e o próprio Jair fala mesmo, ele usa muito esse jargão bíblico, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o nosso povo não gosta disso, parece que é uma tradição de nós não pesquisarmos. E aí o mundo espiritual é mentiroso, o mal é mentiroso, a esquerda é mentirosa, e taxou ele de tudo quanto é coisas negativas. E vendo um vídeo aqui, eu vi umas coincidências, né? Entre aspas, um vídeo falando sobre quando ele levou as facadas, sobre a renascença, quer dizer, renascimento. E esse autor desse vídeo, ele foi dando várias dicas e as coisas foram se encaixando, não meramente coincidência. O número que estava lá abaixo dele, o 49, 9 mais 4, 13, né? Falou também. E ele foi falando várias coisas. E outra coisa interessante que eu notei do Jair é o número 17, né? Muito interessante. Outra coisa que eu observei nele é que ele apoia incondicionalmente Israel. Ele é um sionista. Sionista é aquele que quer que o povo israelita volte para Sião. É isso que chama sionista, né? É um estudo profundo sobre isso aí, que eu não vou entrar em detalhes. Mas o Jair Bolsonaro ele despertou no mundo espiritual uma guerra muito grande, o qual reflete no mundo físico. Então, meus amigos, meus irmãos, você que assiste o meu vídeo, eu estou vendo uma luta do bem contra o mal. Nosso país estava em grandes trevas. Nosso país está como um navio enorme, sem direção. E o interessante é que as pessoas boas no nosso país são a maioria. O problema é que a maioria está calada, parece que está com vergonha. E os maus, eles estão aflorando aí. São menor números, mas eles fazem um barulho enorme. Então eu quero dizer com esse vídeo aqui, dar minha contribuição, você que talvez é cristão, olha, cada um dos candidatos, o pior cego é aquele que não quer ver, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Pesquise, veja alguma coisa antes, por exemplo, os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia foi elogiado pela palavra do Senhor, palavra de Deus, porque eles eram considerados pessoas nobres, porque eles tinham a base, que era a palavra. E mesma coisa tem que ser com o Jair Bolsonaro, com o Lula, com esses candidatos, você tem que pesquisar a vida deles. E o Jair Bolsonaro eu pesquisei, já venho acompanhando. Ele está de acordo com os meus anseios, da palavra também, defesa da família, de Deus, dos bons costumes. Enquanto que os outros partidos, PSL, ou PSC, PSOL, PT, PCdoB, PSDB, inclusive nós temos uma candidata, a Marina, que se diz evangélica. Eu não acredito que ela é evangélica. Eu acredito que ela é do mal. Essa é a verdade, ela é do mal. Ou então ela não conhece as escrituras, ou nunca leu as escrituras. Porque ela continua do mesmo jeito. Parece que existe um espírito que cega, né? Poderia ela ter levantado a bandeira nossa, mas não levanta. Ela prefere o lado errado. Então eu estou fazendo esse áudio aqui, esse vídeo, porque eu gostaria que você que assiste o nosso canal, você que é inteligente, igual às vezes o nosso canal fala, você não tem muita cultura. Mas às vezes a pessoa que tem cultura não tem sabedoria. Porque a sabedoria não depende de cultura. A sabedoria, ela depende das coisas da vida que fazem bem para nós. Quantas pessoas cultas fumam? Quantas pessoas cultas tomam decisões erradas?
E aí as pessoas olham para mim, no caso, eu vejo que você não tem muita cultura. Verdade. Mas eu tenho vivência de vida. Eu tomo muito cuidado, porque se a cultura eu não tenho, mas eu garanto para você que eu sou uma pessoa que eu gosto de examinar tudo. Eu retenho o que é bom, eu examino tudo e retenho o que é bom. Será que você consegue fazer isso? Será que a sua cultura atrapalha você? Que a maioria das pessoas que tem cultura, que tem um grau maior, não quer ouvir? As pessoas mais simples, se você não ouve, você é um tolo. Você é um insensato. Porque é nas coisas pequenas que está as verdadeiras sabedoria, a verdadeira sabedoria. Às vezes nas coisas escondidas que está a sabedoria, nas coisas inexpressíveis, nas pequeninas coisas. Então eu gostaria que através desse pequeno vídeo você não jogasse seu voto fora, fosse inteligente. É o seu futuro que está em jogo, o nosso futuro. E eu acredito que o Jair vai ganhar no primeiro turno. Já fiz um vídeo e até hoje eu nunca me enganei. E eu acredito que não vou me enganar dessa forma. E eu acredito que Deus está tendo misericórdia do nosso país. Que o nosso país tem tudo para dar certo. Povo pacífico, terra rica, abençoada. Agora depende de cada um de nós. E cada um de nós vai ser cobrado no dia do juízo final, até o nosso voto, até o seu voto, sabia? Vai ser cobrado. Por isso você tem que ter sabedoria. Não adianta você ter cultura, formado em universidades, esquerdista, que não crê em Deus, não apoia a família, está destruindo os valores nossos, da sociedade, que são os pilares nossos. Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso.